em nossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, de Chico, pelo Espírito Emmanuel, o item 65, tenhamos paz. Tende paz entre vós. Paulo aos Tessalonicenses, 5:13. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora às justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem, então a guerra será banida do planeta. Para isso, porém, é necessário que os irmãos em humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Registramos certas informações longe de boa intenção, em que foram inicialmente vazadas, e sim, de acordo com as nossas perturbações internas. Anotamos situações e paisagens, com a luz ou com a treva, que nos absorve a inteligência. Sentimos a reflexão ou com o caos que instalamos do próprio entendimento. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Glória a Deus nas alturas infinitas e paz na terra os homens de cada um, de boa vontade. Que cada um de nós, nesse instante, possa fazer reflexões sobre o que tem feito no seu dia a dia, como tem trazido paz para o seu coração, para o seu ambiente de trabalho e para o seu ambiente familiar, que é muito importante, porque sabemos que a paz começa em cada um de nós. E podemos também aproveitar a oportunidade, pedir pelos nossos vizinhos que se instale a paz em cada lar, que estão perto de nós, e que sejamos nós os primeiros a dar o exemplo. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade extraordinária de aqui se encontrar neste momento tão sublime, tão maravilhoso, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes, com seus mentores, com a equipe toda espiritual presente. Agradecemos a todos por isso. Agradecemos aqueles que estão aqui, principalmente que estão pela primeira vez, e pedimos a Jesus que não nos deixe abandonados, que esteja sempre conosco através do nosso anjo guardião, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos fazer sempre melhor. Gratidão e muita paz. Hoje a Andréia vai falar sobre... Posso ver? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Credo, André, me deu um branco. Bem-aventurados os aflitos. Fiquei tão empolgada com a prece que esqueci. Bem-aventurados os aflitos. Isso acontece. Boa noite. Que Jesus possa...
Estou abrindo aqui. Vou ligar. Vamos ver aqui se a tecnologia vai ajudar. Mas é muito. Obrigada. Eu acho que talvez alguns aqui vão falar assim, mas você já falou sobre isso, não tem muito tempo, né? Só que nós falamos uma primeira parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele é o maior capítulo do Evangelho. E ele, como traz muitos itens, acaba que a gente teve que abordar uma parte de uma vez e agora a gente se propôs a continuar esse estudo, certo? Então, nós vamos ver que o capítulo 5, vamos dizer assim, que ele é o ponto alto do Evangelho. Nós vemos no capítulo 1, 2, 3 e 4, temas mais doutrinários, como não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando que nós temos várias encarnações. É preciso nascer e nascer de novo. Então, vendo que nós temos que entender vários aspectos da vida. E esse agora fala da justiça das aflições, causas e motivos de nós termos resignação diante da dor. E a dor nos visita sempre, né? Então, vamos dizer assim que esse é o capítulo que faz a interpretação do sofrimento humano. E aí, sob a ótica da doutrina espírita. Então, o Evangelho traz aí todos esses itens. Convido a visitar o Evangelho. Se você não faz isso durante o estudo do Evangelho no lar, que você faça em algum momento. Vamos pegar e ler um trechinho de uma boa leitura. Essa aí é uma boa leitura. Para a gente entender, às vezes, coisas que estão nos acontecendo e nós não entendemos. Esse capítulo é muito esclarecedor. Então, aqui está dizendo dos bem-aventurados, das bem-aventuranças, né, que trata o capítulo. E aí, nós vamos entender as causas das nossas aflições. Como que o espírito imortal que nós somos pode entender melhor essas causas e entender que se nós revisitamos as nossas dificuldades, nossas dores, nós temos uma releitura completa da nossa vida e de tudo aquilo que nós precisamos nos melhorar. Estamos encarnados para nós desenvolvermos conhecimentos e virtudes. Não estamos aqui para poder passear, estamos aqui para trabalhar. A gente tem em algum lugar alguém que já disse, que já não vou lembrar quem que disse, que não viemos aqui com passaporte, viemos com carteira de trabalho. Então, temos a obrigação, sim, de fazer melhor essa existência do que as que nós já vivemos. Então, sendo assim, todas as nossas experiências, elas devem ser desenvolvidas por nós para nos desembaraçar das nossas imperfeições e alcançar algum dia a plenitude que nós almejamos, aquela plenitude do amor perfeito, não o amor imperfeito que nós temos aqui uns pelos outros, mas o amor que nos dá o acesso à felicidade verdadeira. Nós conhecemos a felicidade relativa, aquela que às vezes as coisas nos proporcionam. E nós entendemos que as nossas aflições, aquelas que são necessárias, vêm daquilo que nós não podemos modificar mais, que são as nossas vidas pregressas. Aí nós somos visitados por provas e por expiações. Mas nós temos a vida presente, que se nós fizermos um trocadilho, é um presente que Deus nos dá. E é o agora. É no agora que nós podemos fazer melhores escolhas. E quando as coisas aqui não estão dando muito bem, podemos revisitar as nossas escolhas e nós vamos ver que elas não são assim tão boas. Isso faz com que a gente possa rever a nossa caminhada. Então,
nós vamos entender que o capítulo 5, ele então é muito rico, ele é o que tem mais comunicação dos espíritos, ele é aquele que traz mais itens para nós podermos refletir a respeito das causas de por que estamos aqui e por que passamos pelo que passamos, que é o que mais nos faz questão, né? Nós não nos questionamos quando nós estamos num momento bom. Eu vou perguntar, eu estou tão feliz, eu consegui comprar um carro. Por que será que eu consegui comprar um carro? Ninguém se questiona com isso. Todo mundo se questiona, eu perdi o carro. Não tinha seguro. Meu Senhor, por que isso pode acontecer comigo? Então, a gente sempre faz menção àquilo que é uma perturbação para nós, né? E o capítulo 5, então, ele tem 31 itens, que é o que tem mais itens, né? Que Kardec desenvolveu sobre a dor. Aí a gente fica pensando que estudar sobre a dor deve ter sido um momento muito intenso para Kardec, para ele fazer esse desdobramento, né? Além disso, nós encontramos nele essas mensagens dos Espíritos, que nós dizemos que ao todo somam 14. Então, causas das nossas aflições estão na vida presente ou estão nas nossas vidas pregressas, certo? As nossas vidas passadas, nós esquecemos os fatos, mas não esquecemos as emoções. Nós chegamos aqui, não lembramos o que aconteceu, mas guardamos aquela coisa de dizer assim, nossa, eu conheci fulano, mas não tem jeito de eu me afinar com aquela pessoa, né? Como é que eu faço para afinar com ela? Aí você procura agora, no momento atual, você não teve nenhuma rusga com aquela pessoa. Você não teve nada que desabonar. Simplesmente você encontrou com ela e você vê que aquela coisa que popularmente a gente fala que o santo não bateu com o outro, né? Aí nós vamos, se nós formos, né, fazer uma visitação do nosso presente, nós não encontramos nenhuma causa, então, possivelmente, essa causa é anterior, certo? Então, é por isso que nós estamos dizendo que nós esquecemos os fatos, mas não esquecemos como nos fizemos sentir nesses momentos. Então, essas causas anteriores, nós vamos revisitar, nós podemos revisitar aí nos momentos em que estamos no sono, quando nossa consciência fica um pouquinho mais, vamos dizer assim, não tão vigilante, e tem as nossas causas atuais, que advêm das nossas más escolhas, experiências desnecessárias ao nosso desenvolvimento. Nós provocamos essas coisas. Mas por quê? Será que nós somos masoquistas? Ou estamos tão viciados em errar e em tropeçar? É o resultado da imprevidência, ainda do nosso orgulho que nós ainda trazemos conosco e da nossa ambição. E aí, quantos de nós não nos arruinamos por falta de uma ordem, de uma perseverança no bem, né? Porque não procedemos bem, ou por não terem sabido limitar os seus desejos. E quando nós falamos isso, significa que às vezes nós vivemos aqui na experiência material todas as sensações que o mundo pode nos trazer. Os prazeres não só do corpo, mas os prazeres dos sentidos. Nós podemos às vezes alcançar coisas com uma parcela e fazermos parte de uma parcela mínima da população. Nós sabemos que nós somos essa mínima parcela, né? Por quê? Porque a maioria vive na escassez. E com isso, nós precisamos de entender que mesmo quando a gente acha que a gente não tem tudo aquilo que a gente quer, a gente tem mais do que a gente merece, né? E aí, quantas reações sem refletir frente às nossas emoções? Quantas vezes nós reagimos ao invés de agir? Porque reagir é quando eu ajo sem pensar. Então, quantas doenças ocorrem dos nossos excessos? Como, por exemplo, da alimentação, do uso, às vezes, de álcool ou de alguma substância ilícita,
que o álcool é uma substância lícita, né? Embora é uma substância. Então, esses abusos todos podem nos adoecer. E aí, nós vamos entender que nós vamos esclarecer que a vida presente remonta em passo a passo a origem dos males, que as torturam e verifiquem se a mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria em semelhante condição. Quando nós estamos numa situação difícil, qual de nós pode não dizer essa frase? Ou seja, nós mesmos damos causa a muitas das nossas aflições apenas com as nossas escolhas equivocadas. E aí, nós vamos entender que com essa foto, você está dando muito para todo mundo ver, ali está dizendo assim, tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois ficam tristes quando chove. Isso aí diz muito de nós, né? Quando eu mudo, o mundo se transforma. Então, quando eu tento ser uma pessoa melhor, eu vou influenciar onde eu estou, as pessoas que convivem comigo. É esse o chamado do Evangelho para nós, né? E essas nossas vidas passadas, frutos das nossas más escolhas aí do passado, de outras existências, que dizer da perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, dos acidentes, que às vezes poderia ser impedido, dos flagelos naturais, das enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, os transtornos, que tantos já vêm com ele. Que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecem sofrimentos? Será que Deus gosta mais de mim do que dos outros? Se acreditamos que temos um Deus poderoso e que é soberanamente justo e bom, justa há de ser as suas causas. Para que nós possamos entender, esse capítulo vai falar conosco. Então, os que nascem nessas condições certamente não hão feito na existência atual para merecer, porque não faria qualquer sentido. Por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos e há de ter uma causa, que no momento para nós é incompreensível. E aí, se nós encontramos na vida atual, não há, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a esta vida, isso é, há de ser de uma existência precedente a essa que nós estamos vivendo. Mais uma vez, nós vamos convidar para poder visitar o Evangelho, que nós estamos trazendo alguns fragmentos. Tem aqui o item 4, que fala que o homem sofre aquilo que fez os outros sofrer. Se foi duro e desumano, então ele poderá ser tratado também com dureza. Então vamos refletir sobre isso. E a aflição vem disso, vem, às vezes, no momento em que nós estamos resgatando momentos do passado, é uma oportunidade de nós podermos fazer diferente, para nós repensarmos a nossa ação futura. Há um conceito interessante que diz o seguinte, nós falamos aqui do presente. Se nós pensarmos direitinho, o presente praticamente ele não existe. Porque a partir do momento que eu acabei de falar aqui, esse minuto que eu acabei de falar já virou passado. E nós estamos projetando coisas para um futuro que tem várias opções. E nós temos que entender que a cada nova forma de nós emitirmos aí para o mundo as nossas energias e as formas como nós agimos no mundo, faz o nosso futuro. É a plantação que nós estamos fazendo, né? E aí, aqui nós vamos ler a seguinte frase, que é de Marcos Alberto Ferreira, pelo Espírito Tiago, numa obra que se chama Corações em Busca de Paz. É um espírito que, junto com outro espírito chamado Karina, eles chegam ao mundo espiritual através do abuso de substâncias ilícitas e chegam em grande sofrimento.
E nessa obra eles estão em aprendizado para entender que eles precisam reencarnar para poder refazer aquela oportunidade que eles já desperdiçaram. Então, nessa obra nós encontramos a seguinte frase: uma nova encarnação é sempre oportunidade única para as conquistas de novos aprendizados e para resgate de nossos débitos. Então, a reencarnação é essa oportunidade. E nós já estamos aqui, na oportunidade. Certo? E aí nós vemos que é necessário para tal que haja um esquecimento do passado. Como nós vamos fazer se nós não esquecermos aquilo por qual nós passamos? Esquecimento, então, nesse caso, é uma necessidade para nós. Na verdade, a lembrança, por exemplo, poderia nos humilhar muito, ou poderia ainda aguçar o nosso orgulho e assim dificultar o nosso livre-arbítrio. Se nós lembrássemos de tudo, de todas as pessoas, e tivéssemos que, por exemplo, já pensou a gente encarnar, a nossa necessidade é no mesmo lugar, e eu lembro das pessoas que eu prejudiquei ou que me prejudicaram. E as pessoas também vão lembrar de mim. Como seria isso? Haveria condições de dar oportunidade para que a gente pudesse nos melhorar? Possivelmente não. Né? Sabedores que não somos espíritos perfeitos, e não sendo perfeitos, não temos condições de lidar com uma situação como essa. Então, temos muitos motivos para nós entendermos as palavras do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus, ele se refere à recompensa que terão aqueles que sofrem com resignação. E aí nós vamos entender um pouquinho do que significa sofrer com resignação. Pois agora nós entendemos que a dor de hoje está ligada a falhas que ocorreram no passado, em outras existências. Né? Nós vemos aqui que motivos de resignação nós temos de sobra. E aí nós escolhemos essa imagem porque, veja bem, que no deserto nasce uma flor. E às vezes no deserto de tantos desafios que nós vivemos, nós podemos deixar florescer o amor em nós. Da nossa forma, as nossas qualidades, né? Então, é um convite esse. Esse capítulo também fala sobre o suicídio e a loucura. A certeza de que a vida continua é uma das coisas que nós precisamos de pensar quando nós pensamos nesse aspecto. Quando nós falamos, estamos falando aqui daquelas coisas que nós fazemos escolhas. E não aquela quando a pessoa está numa insanidade e faz um ato de loucura, porque tudo é levado em consideração dentro da criação. Não estamos falando dessa parte, estamos falando quando nós falamos assim, essa vida está muito ruim, eu não tenho mais dinheiro, então não vale mais a pena viver. Né? A certeza de que se eu encurtar a minha vida, nós não vamos alcançar o céu como nós pensamos. Nós não vamos reencontrar os nossos como muitos pensam. Muitas vezes é o momento em que há uma ruptura da família espiritual, aonde esse que se atrasa começa a tomar distância daqueles que estão no caminho e perseverando ali no caminho. Isso faz com que vai só trazer decepções. Só isso que ele vai encontrar. E dor. E às vezes reviver infinitas vezes a forma como ele lidou com a oportunidade da vida que Deus é que nos concede. E aí, nós entramos finalmente dentro da lição de hoje, porque até então nós estávamos recordando o que nós vimos na anterior, para não ficar sem uma colocação, né? E a primeira lição é bem e mal sofrer, que é o primeiro item da instrução dos espíritos, aonde o espírito Lacordaire, ele vai falar para nós
é uma mensagem onde ele nos diz que o sofrimento por si só não traz evolução para o espírito. Por muito tempo, vários segmentos religiosos, eles falaram da necessidade de penitência, das promessas. Quanto mais a gente sofre, mais perto de Deus você fica. Sempre foi um discurso. Será? Será que quando nós estamos sofrendo de qualquer maneira, é mais perto de Deus a gente está? Né? Aqui está bem pequenininho, mas é porque, na verdade, nós queríamos mais ali a imagem, tá? Provas voluntárias do verdadeiro sacrifício. Nós temos o sofrimento, ele produz evolução? Não. Essas provas voluntárias, esse sacrifício que às vezes nós fazemos que não é verdadeiro, ele não vai necessariamente nos trazer algum tipo de evolução. A dor, não necessariamente a dor melhora o espírito. E aqueles que se revoltam? E aquelas pessoas que sofrem com desespero, blasfemando, se afastando de Deus? Muitas vezes visita ali, por exemplo, a fome, as doenças, isso aí são coisas que às vezes você, por mais esforço que você faça, você vai passar por essa provação. Mas como que eu vou passar por ela? Essa é que é a questão. Como a doença me visitou? E como que eu vou lidar com ela? Essa é a questão. Não confundir sofrimento com infelicidade, porque muito sofrer não quer dizer ser muito infeliz. São dois conceitos diferentes. Jesus, quando convocou Saulo de Tarso para divulgar o seu evangelho, nós encontramos essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, ele teria dito para Ananias o seguinte: ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Jesus não disse quanto é necessário ser infeliz pelo meu nome, porque Paulo não foi infeliz, mas ele sofreu muito. Então, a forma de sofrer é que é a questão. Então, ele disse sofrer, ele não disse ser infeliz, por amor ao meu nome. E Paulo sofreu fome, sofreu dores, sofreu surras, humilhações, todos os tipos de agressões possíveis, e ainda assim ele perseverou. Ele não se deixou levar pela melancolia, ele não se prostrou diante dos desafios. Ele entendeu que a missão dele era nobre. Então, ele ia sempre com uma nova força para poder trabalhar e levar ainda mais longe a palavra do Cristo. Nós encontramos na questão 614 do Livro dos Espíritos, ela diz o seguinte: diz que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Se nós seguirmos os preceitos divinos, nós estamos rumo à felicidade que Deus tem programado para nós. Também diz que o homem é infeliz quando dela se afasta. Não diz que só sofre quando dela se afasta. Então, Paulo sofreu, mas ele não foi infeliz na sua caminhada. E aí, ele entendeu que resignação não é acomodar. Porque nós temos essa coisa de pensar assim: mas se eu sofrer muito, quer dizer que eu vou pagar agora todas as minhas dívidas, né? Então, seria justo a gente pegar e falar: Senhor, agora que eu vim espírita, né? Então, mande mais coisas para mim, porque vai saber se na próxima eu vou ser espírita e não vou entender nada disso, né? Isso aí a gente sabe que Deus dá de acordo com o que nós temos condições de suportar. Ele não vai dar para nós além das nossas forças. E aí, nós temos infelizmente, essa coisa de que sofrer, a dor é uma bênção. A dor é uma bênção quando estamos falando de um bem sofrer.
quando visita para você e você pergunta assim, o que essa dor está querendo me falar? Aí você vai lá e adoece de novo. É hora da gente perguntar, o que essa doença está falando para mim que eu ainda não ouvi? O que eu ainda não aprendi diante das circunstâncias, das dificuldades, dos desafios que aparecem na minha vida? Nós estamos falando aqui de doença, mas nós temos N desafios na vida. Temos, às vezes, um familiar difícil, temos, às vezes, dificuldades de trabalho que parece que nunca engrena, temos dificuldade, às vezes, de moradia, que são coisas básicas para nós. E, às vezes, nós deitamos no nosso travesseiro e nem percebemos e nem pensamos na bênção que é não ter preocupação onde você vai se deitar à noite, né? Então, para que a gente não tenha que passar por essas coisas de novo, a gente precisa começar a entender essas coisas. Entender o que é que os desafios estão falando para nós e que nós ainda não aprendemos. Quando então a dor é um bem sofrer? Quando eu aprendo com esse sofrer. Quando eu aprendi o que aquilo quis dizer para mim, é hora de seguir adiante para um novo desafio, para outros desafios. Porque é essa a nossa estrada. Vencermos as nossas tendências, mas vencer as nossas ainda dificuldades, nosso orgulho. Aí eu posso dizer, não, mas eu sou espírita, eu não sou orgulhosa. Ah, não, também. Todos nós somos. Ainda temos essa raiz, né? Esse que é chamada a chaga da humanidade, o egoísmo, né? Temos isso para poder mostrar para nós que nós ainda precisamos melhorar muito. Mas estamos a caminho. Então, por que não aproveitar o desafio, para que esse desafio fale para nós e a gente comece, então, a pensar o que nós ainda não entendemos que Deus está querendo dizer para nós, né? Muitas coisas perdem sentido a maneira como nós lidamos com as pessoas, a partir do momento que a gente percebe que a qualquer hora a pessoa que nós gostamos, ela pode partir. Nós, às vezes, não pensamos nisso. A pessoa está sempre ali, está à mão. Então, para que você vai dizer para essa pessoa que você ama ela ou que ela faz falta para você em algum momento, né? A gente não gasta tempo, que isso é gastar tempo. Porque se a gente falasse para as pessoas, quando a gente fala para as pessoas que a gente as ama, isso é investir tempo. Isso é fazer um tempo de qualidade com aquela pessoa que você ama. A doutrina espírita, com a imortalidade da alma, vem nos resgatar do poço da nossa inconformação, quando entendemos a vida além da matéria. Quando a gente fala além da matéria, nós não estamos falando aí, com isso, que nós não temos que nos haver com a matéria. Porque a matéria faz parte da nossa vida. E Deus nos dá responsabilidades, nos permite, às vezes, determinados recursos, pessoas, às vezes, sob o nosso comando e sob a nossa responsabilidade. Vão ter, às vezes, o sustento dependendo de nós. Então, temos, sim, que nos haver com a vida material. Mas não só com ela. E não focarmos somente nisso. Porque aí nós vamos deixar nos levar pela linha da ambição. E quando nós nos desviamos da linha do equilíbrio, é onde nós vamos para o excesso. Os excessos ou a escassez, né? Então, nesse capítulo nós podemos então entender o verdadeiro sentido de felicidade naquilo que Deus trouxe para nós. Entender que as dificuldades e os nãos que Deus nos coloca, tantas vezes, é para evitar os nossos tropeços e as nossas quedas. Às vezes nós pedimos alguma coisa fervorosamente a Deus e Ele diz não. Mas porque Ele diz não, não quer dizer que
que nós, vamos dizer assim, temos necessidade daquilo que nós pedimos. Ele percebe que a nossa necessidade naquele momento não é a que nós realmente, o que seria produtivo para nós, o que seria bom para nós naquele momento, né? Por amor a nós, por nos saber frágeis, Deus nos nega temporariamente o que pedimos e nos entrega mais à frente quando tivermos condições. Seríamos orgulhosos se tivéssemos agora. Como as crianças, quando você dá tudo que uma criança quer sem dizer não para ela, isso é coisa que faz com que é Deus nos educando, como nós aqui como pais nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós aqui tão imperfeitos, porque Deus que é um pai perfeito não faria isso para nós que somos criação dele, né? Então tem um momento certo de nós termos as coisas e de nós termos tudo aquilo que a gente acha que a gente precisa. Então é necessário às vezes receber esse não para que os nossos corações se lapidem e entendam e se eduquem. E se eduque. Esse capítulo, então, mostra como Deus nos ama. E por isso permite que nos eduquemos. E é necessário praticar o bem. Nós precisamos de ajudar, sem desistir, porque a espiritualidade não desiste de nós. Deus não desiste de nos dar oportunidades. É entender que Deus não está dizendo não. Ele está nos dizendo ainda não. Porque para frente nós vamos entender qual que é a questão. E aí a gente vai seguindo aqui no Evangelho. O mal e o remédio é um outro item desse capítulo. No plano espiritual, antes de reencarnar, nós escolhemos as provas e falamos assim, vamos dar conta. Aí a espiritualidade às vezes nos adverte, olha, você tem certeza que você vai? Porque prova significa o quê? Eu fui para um plano espiritual e me melhorei. Consegui entender as coisas, consegui elucidar algumas coisas que me impediam de progredir. Mas como vai vir o véu do esquecimento, nós chegamos aqui e esquecemos dos compromissos que fizemos. Então, temos que entender que a espiritualidade sabe o quão nós vamos conseguir suportar suficientemente, né? Então, por que quando nós chegamos aqui, nós reclamamos? Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé e o apelo aos céus. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Aí nós colocamos aqui uma setinha para cima e verdinha. A fé como remédio das nossas aflições. Sem fé, nós vamos viver angústias nas aflições. Nós vamos sofrer porque estamos sofrendo, né? Outro item desse capítulo é a felicidade não é deste mundo. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Nós temos, isso que fala que nos move para o progresso, uma insatisfação eterna. É porque o homem não se conformou com uma determinada coisa que foi conseguindo outras. Tem o seu ponto bom, o mundo progrediu. Mas o problema é quando nós fazemos esse movimento de forma desenfreada. Quando nossa missão vai lá e vai na frente desse, vamos dizer assim, desse movimento de insatisfação, nós vamos lá, buscamos mais alguma coisa. Quando a gente consegue, dá um tempo, porque a gente sabe que não são nas coisas que nós vamos encontrar felicidade. Essa é uma felicidade que não vai durar. Então, nós queremos mais alguma coisa. Aí essa coisa nos satisfaz. E assim vai, né? É o que move a vida. É um movimento que, se nós pensarmos, ele é bom.
Ele é bom porque faz com que nós queiramos progredir, queiramos fazer melhor, queiramos fazer mais coisas que vão beneficiar não só a nós, mas aqueles que estão a caminho conosco. Assim sendo, meus queridos filhos, encontramos lá no Evangelho, que um santo estímulo os anime, para que possam se libertar o quanto antes do homem velho, dos nossos erros velhos. Nós precisamos de nos libertar dessas coisas que ainda são dificuldades para nós, morais. E a perversidade do homem, com os rigores da natureza, é o que fez com que nós chegássemos aqui até o momento. Né? E aí o que nós falamos agora há pouco, da perda das pessoas amadas. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo. Todos nós pensamos, mas por que uma pessoa tão jovem? E aí nós vamos recordar uma frase, que também não vou recordar agora onde nós lemos, que diz o seguinte, não partiu porque ainda não estava merecendo morrer. Porque aqui nós vivemos todas as nossas agrúrias, as nossas dores. Quando partimos no tempo certo para o plano espiritual, nós vamos ter, então, a recepção daquilo e finalmente, uma trégua nos nossos compromissos. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? É o que está no Evangelho. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, que assim se preserva das misérias da vida. Não é vítima da fatalidade aquele que morre, na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Chegou o tempo dele partir. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Quando nós queremos que, às vezes, alguém que está doente, a gente faz de tudo, com tudo, por tudo, para que essa pessoa que fique, e essa pessoa está sofrendo e tudo mais, e você sofrendo com ele, porque nós queremos, a nossa forma egoísta de amar o outro. Porque, na verdade, nós não queremos nos haver com a ausência do outro, porque eu não quero me ver sem ele. Não é porque eu estou pensando no outro. Eu estou chorando por mim sem essa pessoa. Né? Então, nós precisamos de alargar um pouco mais esse amor, que nós queremos tanto ser amados, então precisamos alargar um pouco esse amor. A obra O Consolador, que é feita de várias questões respondidas por Emmanuel, na questão 146, nós encontramos o seguinte: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais, que orientam a atividade do homem sobre a terra. Tudo tem uma razão de ser. No momento certo, nós temos o tempo de vida que nós viemos aqui viver. Se ele é mais breve ou se ele é mais longo, nós vamos saber o dia que aconteceu. Né? Não vamos saber antes. Então, dizendo para nós que o fim da vida é o fim da missão aqui na Terra. Vamos tomar uma água, né? Porque o calor está muito. Outro item desse capítulo, que é bem interessante, é se fosse um homem de bem, teria morrido. A gente sempre recorda de um caso do Divaldo, que conta sobre esse item, né? Onde ele estava com uma pessoa que estava passando por muitas agrúrias, né? E aí, lá no sofrimento, ele falou, não, meu irmão, vamos abrir aqui o Evangelho, que ele vai te trazer uma resposta, né? Para esses sofrimentos. E aí, quando abrem, sai essa lição. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí, vamos dormir com essa, né? Porque se não morreu é porque não é de bem, não é mesmo? Então, por que deveria permanecer o homem bom na terra, ficando o homem mau com uma tarefa abreviada? O que diriam de um prisioneiro que, tendo cumprido sua pena, ainda permanecesse na prisão?
Habituem-se a não julgar aquilo que ainda não podem compreender, pois a grande virtude está no equilíbrio. Acreditem que Deus é sempre justo em todas as coisas que faz. Muitas vezes o que parece ser um mal é um bem, mas a gente só vai entender depois. Na hora que nós estamos sofrendo, é como assim, se eu vou enxergar alguma coisa aqui com esse livro, se eu estou assim, eu não consigo ver o que está escrito aqui. Vocês concordam? Eu ponho o nariz aqui. Mas à medida que eu vou tomando distância, eu vou entendendo e vou lendo. Então, quando nós tomamos distância dos fatos que nos acontecem, a gente começa a ter, né, uma noção do porquê de determinada coisa ter acontecido. Fala também esse capítulo sobre os tormentos voluntários. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Lógico que nós não estamos falando de ninguém aqui, né? Curiosamente, parece criar, de propósito, tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. E aí, com isso, vamos dar um exemplo bem simples. A preocupação. Porque se nós dividirmos essa palavra, nós ficamos preocupados com alguma coisa que talvez nem vai acontecer. Gastando uma energia desnecessária. Porque se tiver de acontecer, vai acontecer, né? E nós ocupamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, nos enchemos de ansiedade e de outras coisas mais, em função desse porvir que nós não sabemos nem se vai acontecer. Então, haverá tormentos maiores que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? O sucesso dos seus rivais os perturbam. Seus únicos interesses são os menosprezar os outros. Nós não damos conta do sucesso alheio. Quando alguém tem algo mais do que a gente, nós queremos ter aquilo também. Ah, mas eu não sou assim. Faz uma pesquisa interna aí daquilo que você não fala para ninguém, que nós vamos encontrar os nossos sentimentos trabalhando dessa forma. Tem um ponto positivo, porque nós vamos querer melhorar, nós vamos querer adquirir, às vezes, coisas, mas será que nós estamos fazendo isso pelo motivo certo? É para que nós possamos usufruir, ou é porque eu não suporto ver o outro ter algo melhor do que eu? Aí, nós demos o nome de a verdadeira infelicidade, porque lá no Evangelho, usam umas palavras assim mais pesadas, então nós colocamos a verdadeira infelicidade, tá? Então, eu venho dizer que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens imaginam, porque nós pensamos que é a dor que é ser infeliz. E aí, quando nós falamos de dor, não estamos falando só da dor física, mas principalmente da dor da alma. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que propriamente no fato em si. Quando eu brigo com alguém e que eu vou embora com aquele sentimento ruim, é um exemplo disso. É a consequência do que eu fiz. Às vezes falei coisas que não precisava e aí nós não podemos desdizer a palavra dita. Então, vamos pensar bastante antes de nós plasmarmos as coisas à nossa volta com as pessoas que são os nossos contatos, com as pessoas que são os nossos amores, os nossos desafetos. Um acontecimento feliz que depois trará consequências desastrosas é pior do que um acontecimento infeliz que inicialmente causa um grande desgosto, mas que depois acaba produzindo um bem. Para julgar, é preciso ver as consequências. Certo? Fala também da melancolia. Hoje nós vemos que nós somos assolados por um mal que é o mal do século, que é a depressão. Depressão é uma doença. E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Que doença incapacita. Deixa a pessoa realmente assim, sem condições de ser produtivo,
sem condições de ter ânimo e energia para a vida. Mas tudo tem tratamento e tudo é possível de ser feito, mas é preciso procurar esse caminho. Algumas vezes, certas tristezas se apoderam dos corações humanos, fazendo com que eles sintam a vida amarga. Isso ocorre porque o espírito, desejando a felicidade, que é aquilo que nós sempre buscamos e procuramos e não conseguimos, né? E a liberdade, esgota-se em esforços inúteis para sair do corpo, o que lhe serve de prisão, e ao ver que não consegue sair, cai em desânimo. Nós temos uma lembrança dos tempos em que nós estivemos no plano espiritual. Às vezes podemos ficar um pouco entristecidos, mas não podemos demorar-nos na tristeza. Tristeza faz parte. Nós vamos ter momentos difíceis em que você vai ter uma tristeza em função de alguém que partiu, ou através de um desafio que você não conseguiu vencer, né? Mas é preciso a gente entender que tem o tempo de você ficar nesse movimento. Que às vezes é necessário para a gente entender as nossas dores. Mas a gente não pode se demorar nele. Essa que é a questão. Deve-se colocar um fim às provas do próximo? Será que, porque a pessoa está sofrendo, nós temos o direito de falar assim, não, ela devia de morrer rápido, né? O médico podia dar um remédio para dormir logo e para poder ela ir embora, que ela está sofrendo muito. A gente não sabe se às vezes aqueles minutinhos a mais que ela vai ficar ali, vai ser o momento em que ela vai ter para poder dar um clique. Às vezes, lembrar de alguma coisa do passado e se reconciliar, mesmo que mentalmente, né? Se arrepender de alguma coisa, a gente não sabe se isso às vezes é uma oportunidade, é aquilo que foi dito ali atrás. Às vezes um mal, naquele momento, vai parecer que é um mal, mas para frente vai representar um bem. Então, quando estivermos na presença de um irmão que sofre, não devemos dizer, é a justiça de Deus. É o famoso, Deus quis assim. Né? É preciso que ela siga o seu curso. Digam ao contrário. Vejamos que meios o Pai misericordioso colocou à minha disposição para eu suavizar o sofrimento desse irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, ou o meu apoio material, ou os meus conselhos, não podem ajudá-lo a transpor essa dificuldade com mais ânimo. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada material para oferecer, mas eu posso falar, não, vamos lá, dá aquele ânimo que às vezes aquela pessoa está precisando. Será que Deus não colocou em minhas mãos os meios para que eu consiga fazer cessar o sofrimento desse irmão? De outra forma, que não é só o material, que a gente sempre pensa, quando a gente fala assim, não tenho nada para dar, logo vem coisas e dinheiro, né? Todos estão na Terra para corrigir erros cometidos no passado. Todos nós. Mas todos, sem exceção, devem empregar seus esforços para auxiliar o próximo. E assim, suavizar o sofrimento dos irmãos, segundo a lei de amor e da caridade. Isso é amar o próximo. Isso é ser caridoso com o outro. Quando eu penso no sofrimento do outro, e quando eu tento, mesmo que eu não consiga, que eu não tenha os meios, ou que eu não consiga alcançar aquela pessoa, mas eu tentei, eu fui lá, eu fiz, né? Então, a gente precisa de pensar nisso. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Nós entramos aqui nos cuidados paliativos, que todo mundo fala assim, cuidado paliativo, fulano entrou em cuidado paliativo, não tem mais nada para fazer. Olha, aquela pessoa continua sendo aquela pessoa, só que ela é portadora de uma doença incurável. E ele continua lá, ele continua sendo um pai de família, irmão de alguém, ele continua sendo filho de alguém, né? Continua sendo pessoas que um dia teve sonhos, e que talvez ainda tinha planos e tinha esperança de que ele ia ter mais alguns dias porque ele queria ver um filho que está longe. Às vezes a gente quer coisas assim.
E aí, quando se fala que não tem mais nada para fazer, é muito cruel, porque tem muita coisa que se pode fazer, só porque não tem mais nada para se curar a doença, né? Mas tem muita coisa para se fazer. Então, é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? É a pergunta que fica para nós. Quem de nós poderia fazer isso? Né? Não temos esse direito. Podemos, às vezes, pensar em sacrificar da nossa própria vida quando nós excedemos no trabalho, isso prejudica a nossa saúde. Isso é uma forma de sacrifício da nossa própria energia vital, para que a gente possa fazer algo pelo outro, seja trabalhando a mais, né? Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, isso aqui está lá no Evangelho, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria, né? Então, por que o herói é aquele que morre pela pátria? O herói é aquele que vive pela pátria, é aquele que é o agente de mudança, né? Sem desmerecer aqueles que, por outros motivos, partem também nesses movimentos, né? Num momento em que nós vivemos com tantas guerras no mundo. Temos muitos desafios acontecendo, pessoas sendo levadas à força para ir lutar em guerras que não são delas. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, porque se trate de ser útil em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo desnecessário, ainda que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Então, vamos pensar nisso. Proveito dos sofrimentos em benefício dos outros, seja materialmente ou moralmente. Pelo exemplo, nós podemos sim fazer, os que aceitam resignados os sofrimentos, e aqui a resignação é quando diz Lacordaire sobre o bem sofrer, é quando eu entendo que é um processo da vida e que eu vou tentar ter a maior fé que eu conseguir. Eu vou elevar os meus pensamentos a Deus e vou confiar que aquilo ali é transitório, como a nossa vida é transitória. Vai passar, né? Então, esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, materialmente, se pelo trabalho, pelas privações, pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material do seu próximo, ou moralmente, pelo exemplo que fornecem com a sua submissão à vontade de Deus. Então, nós tentamos nesse período agora percorrer todo o capítulo 5, que é esse capítulo tão grande, mas tão substancioso. Quantas coisas nós falamos aqui que dariam, assim, por si só o item daria uma palestra. Mas nós tentamos trazer cada item para que a gente fique aguçado na vontade de estudá-lo e de entender, porque cada vez que a gente vai no Evangelho e a gente lê, às vezes, a mesma lição, nós vemos algo novo, porque nós estamos passando por coisas diferentes, estamos em momentos diferentes da nossa vida. Resumindo, não basta sofrer, é preciso saber sofrer. Não devemos nos acomodar no sofrimento. Não preciso ficar pensando assim, ó pobre de mim que estou sofrendo. Porque isso, sofrer é muito plausível, muito louvável. O problema é quando nós sofremos porque estamos sofrendo. Esse é um problema, né? Então, não devemos nos acomodar no sofrimento. É preciso lutar sempre com coragem, inteligência, paciência, que hoje nós vivemos um momento em que as pessoas não têm paciência umas para as outras, e fé. Saber que a felicidade não é deste mundo, mas isso não quer dizer que não vamos ter momentos felizes e boas conquistas. Momentos em que nós vamos
às vezes, proporcionar coisas boas para as pessoas. Mas que a infelicidade pode ser suportada com a caridade, com a compreensão, amor e esforço pessoal. Que devemos sempre amparar aqueles que estiverem em nosso caminho, se nós pudermos materialmente bom, mas apoiarmos moral, psicológica e espiritualmente. Nossos exemplos podem ser inspiradores e positivos, ou desestimulantes e negativos. A nossa postura diante da vida, temos que lembrar que sempre temos testemunhas à nossa volta. Alguém está nos olhando, alguém está nos vendo. Aceitar as aflições como necessidades para o nosso crescimento espiritual. As nossas dores, elas estão aí para serem lições. O que é que nós ainda não aprendemos com as dores que nos visitam? É a pergunta que nós podemos deixar para essa noite. E aqui nós trazemos um Cristo sorrindo. Nós sempre vemos um Cristo crucificado, vemos a imagem de um Cristo piedoso, mas a mensagem do Cristo traz alegria, traz amor, traz bom astral, traz a coisa boa, as energias boas. Então, que seja com elas que nós possamos seguir aí na nossa estrada, enfrentando os nossos desafios diários. Que Jesus nos abençoe. Gratidão, Andréia, que Deus continue te iluminando. Então, todos nós que estamos aqui nesse caminho, né, nós temos aflições. Na hora que nós acharmos que a gente não está aguentando, a gente tem que pensar. Pensa naqueles que estão nas guerras, naqueles que estão nos hospitais, naquelas pessoas que não têm o que comer. Aí, com certeza, fica um pouquinho mais fácil para a gente suportar. Então, mantendo essa vibração, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a espiritualidade amiga, agradecer ao nosso mentor por essas oportunidades tão valiosas que temos para nós. Lembrando sempre que a nossa doutrina é o Consolador prometido. As nossas aflições, as nossas angústias são pequenas diante de tanta riqueza que temos à nossa disposição. Obrigada, Pai. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, Maria, nossa mãe. E que a tua luz possa nos iluminar em cada momento de nossa vida. Que assim seja. Graças a Deus.